Bem-vindos ao Hanashi Banashi, um programa de conversas contraídas que a gente vai conhecer um pouco mais dos bastidores de cada convidado. E o convidado de hoje, quadrinista, eu espero que eu esteja falando certo, desenhista, ilustrador, Guilherme Petreca, bem-vindo. Opa, boa noite. Falou certinho. Eu te apresentei certo. Por curiosidade, o Petreca é um cara, das poucas pessoas que eu conheço pessoalmente, que tem um verbete na Wikipedia, onde eu pesquisei. E aí lá tava quadrinista, eu falei, ok, eu vou usar esse termo, mas eu não sei se é correto. Tá certo. Um dos vários motivos, né, que a gente convidou o Petreca aqui pra trocar uma ideia, né, Guilherme? Uhum. Enfim, tem toda a sua trajetória como desenhista. Eu até gostaria de passar por cima sobre essa... Enfim, como que você chegou nisso? Não é uma coisa muito comum, eu acho. Pelo menos, quer dizer, no seu universo deve ser tipo terça-feira, né? Todo mundo é desenhista e faz HQ. Mas eu acho que não é muito comum. Uhum. E até chegar no seu começo, e o ponto principal aqui pra gente é como que você foi parar no Japão pra ganhar um prêmio de mangá. No Japão, né? Pô, a terra do mangá, e você foi lá e escolou um prêmio aí pro Brasil. Então conta aí, como é que foi, sei lá, como é que surgiu essa coisa de HQ, desenhar? Bom, sempre tive bastante incentivo dos meus pais, né? Ao contrário de vários colegas ilustradores, quadrinistas, assim, que eu conheço, muita gente passou por muito perrengue, assim, com família, né? Que não queria que seguisse nessa profissão, que nem considera profissão muitas pessoas, né? Mas no meu caso foi bem tranquilo, assim, né? Tanto que eu falo, algumas pessoas até ficam frustradas, porque esperam uma história mais tensa e tal. Mas foi super tranquilo sempre, assim, né? Meus pais... Minha mãe foi professora de educação artística por muito tempo, né? Eles sempre se interessaram por arte, assim, né? Meus pais se conheceram numa faculdade de educação artística. Então, já é de casa, assim, né? Foi bem tranquilo esse processo de me tornar um ilustrador, né? E em casa sempre teve bastante livro de arte, né? E aí desde pequeno eu já gostava de desenhar, de assistir anime, copiar as animações que eu via, né? Então foi um caminho meio natural, assim. Sempre me interessei e nunca parei de desenhar, né? Pode-se dizer que eles foram muito bem sucedidos, né? Profissionalmente, assim, na missão de vida que eles escolheram, porque, né, seu filho seguiu, assim... Porque se você virasse, sei lá, não, vou ser engenheiro civil, putz... Provavelmente seus pais não teriam sido muito, sei lá, um espelho, né, um exemplo, mas... Sim. Mas não, né, foi uma inspiração pra você de uma certa forma, né, um guia. Sim. Até pra ver, entender que era possível viver de arte ou de coisas relacionadas à arte de alguma forma, né? E tá, a gente vai pular, né, a gente vai avançar agora na história pra chegar em 2020, em fevereiro, não foi? Quando você foi pro Japão? Isso. Primeira vez que você foi pro Japão? Sim. Aí, primeira vez você já... quer dizer... Bom, primeira vez você foi e já foi pra ganhar um prêmio internacional de mangá, é isso? Isso. E tem um detalhe, assim, que você foi com um tapete vermelho, né? Porque o consulado do Japão te levou, coisa toda, não foi uma coisa assim? Isso, foi pelo consulado, pela Japan Foundation. Foi bem bacana, assim, foi muito chique mesmo. E como que surgiu isso, né? Esse prêmio, pô, é um prêmio internacional, então tá valendo o mundo inteiro. Eles chegaram até você, viram seu trabalho, ou você já era... Você inscreveu o seu trabalho para ser avaliado? Como que foi isso? Todo ano eles abrem esse concurso, né? Que é um prêmio pela divulgação do mangá, e lembrando que no Japão mangá é qualquer tipo de histórias em quadrinhos, né? Então é um prêmio para quadrinistas, mangakas de todo o mundo, exceto do Japão. Então é um concurso aberto, qualquer pessoa do mundo pode inscrever seu trabalho, trabalhos acho que até de 3 anos de publicação.
E eu conheci o prêmio por causa do Jun Sugiyama, que ele inscreveu o Romaria em 2018 ou 2019, ele ficou em terceiro lugar, e aí foi aí que eu conheci o prêmio. E aí eu inscrevi o IE, e o IE pegou a medalha de prata em 2019. Uau. E em 2020 foi a viagem para receber o prêmio. Que mal. Caramba. E foi assim... Infelizmente um timing assim, limite, né? Pra você ir. Mais um mês você não chegava lá, né? Literalmente, foi muito louco, assim, porque foi uma viagem e acabou sendo também uma lua de mel antecipada, assim, né? Porque umas 2-3 semanas depois que a gente voltou da viagem, eu e a minha companheira nos casamos. E foi tipo assim, no fim de semana antes do lockdown. Foi não só o prêmio do prêmio, assim, né, em relação ao concurso, mas um prêmio de vida, né? Muito bom. Bom, você teve influência dos animes também, da cultura japonesa? Quando você começou quando criança, lá, adolescente, você estava desenhando, você tinha influência Sim. Dos mangás Muito. E como foi? Você está na terra do mangá, né? Eu acho que é um dos maiores produtores, né, de história em quadrinhos, fora animação, né? Como que foi estar lá? É surreal, assim, né? Deu pra passear, deu pra andar? Como que foi? Deu. Eles fizeram uma programação. A gente ficou lá, se eu não me engano, 9 ou 10 dias. E eles fizeram uma programação assim super completa, né? Desde passeios a templos shintoístas, né? A gente teve a oportunidade de conhecer vários templos em restaurantes tradicionais, em restaurantes modernos, museu, a gente pôde ir no Museu da Ghibli, a gente foi no Museu de Ukiyo-e. A gente visitou editoras de quadrinho, né? A gente visitou um estúdio de anime. Então foi o tour felicidade completa, assim, né? Não, porque se você, ou uma pessoa comum, né, ir lá, beleza, comprar uma passagem pro Japão, vai lá por conta, não teria acesso a tudo isso, né? Imagina. Sim. Ir nos estúdios e coisa toda, caramba. Pois é, a gente, nossa, foi muito privilegiado mesmo, porque a gente foi na editora, né, que publica, que faz a Shonen Jump, né, então publica tudo ali, né, que influenciou ali o meu início de interesse por ilustração e por quadrinhos, por animação, né. O Estúdio Ghibli também, que depois ali na adolescência foi uma coisa que marcou mesmo a minha vida, meu interesse por trabalhar com isso, né. E depois que a gente foi no museu do Estúdio Ghibli, e saindo de lá a gente foi no Estúdio Pierrot, que é um estúdio bem importante, né, de anime. E lá no estúdio a gente teve a oportunidade de conhecer um animador de uns 80 e poucos anos, que trabalhou no Náusea. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer ele, conversar com ele. Ele falou um pouco como foi trabalhar, né, no Náusea, mostrou alguns frames de animação que ele fez. Então a gente já sabia que ia ser muito legal, né, mas foi uma coisa surreal mesmo. Caramba, que interessante. Indo muito além, assim, que eu acho que é uma coisa muito pouco provável, assim, né, que a gente nunca falou, mas o seu HQ, o IE, né, ele, enfim, tipo, não teve uma edição especial em Nihongo, em japonês, pra ser publicado por lá, de repente, não. Coisa assim do tipo? Não rolou. Por enquanto ainda não. Eu até acho que os japoneses não estão preparados pra sua obra, tá, Petreca? Parece. Eu não sei como é que funciona, assim, né, pra publicar lá, mas aparentemente acho que deve ser um pouco mais difícil que nos outros países, assim, né, porque eu acho que eles têm uma produção muito vasta, né, que abrange muitos temas, e eu acho que
uma percepção, né, óbvio, que eu acho que eles gostam de consumir um produto nacional, né. Então, não sei, eu não, pelo menos não conheço ninguém, assim, do meu convívio, assim, dos meus colegas que publicam, que já tenha conseguido publicar alguma coisa lá, né. Imagina, né? Realmente deve ser um mercado muito competitivo e eles têm muita coisa, né? Imagina, muitos quadrinhos bons, assim, é difícil mesmo competir, né? Não, imagina, né? Realmente, né? Que você falou, a quantidade e qualidade, né? E também a especificidade, porque, né? Acho que tanto o anime, mangá, jogos, né? Música também. É um público muito específico, né? Apesar de eles exportarem muita coisa, mas muita coisa que circula lá, né? Dentro do Japão é muito característico do gosto deles, né? Eu acho que deve ter sim um público, né? Para uma publicação estrangeira, mas aí eu acho que eles acabam importando, né? Isso é uma percepção, né, eu nunca conversei com ninguém sobre isso, mas é uma percepção que eu tenho, assim, como minha experiência e como estando lá também, né, eu fui em algumas livrarias e não reparei em muitos livros estrangeiros, né, mesmo literatura e tal. E aí, eu me lembro, né, bom, você foi em 2020, né, pelo HQIE, mas a gente já tinha conversado sobre fazer alguma coisa, né, de histórias e tudo mais relacionado ao shamisen em 2018. Você começou a produzir e esse HQ, né, o Shamisen Canções do Mundo Flutuante, saiu em 2021, né, esse ano, e você começou a desenhar, rabiscar, né, essas ideias. Em 2020, foi depois da viagem ou antes? A viagem te influenciou? Você encontrou alguma coisa sobre shamisen lá no Japão? Como que foi isso? Sim, a ideia foi de 2018, né? Surgiu mesmo das nossas conversas. E aí, enfim, eu escrevi um projeto base ali, né, para inscrever em alguns editais. E fui selecionado no fim de 2019 no PROAC. E aí casou, né? O projeto selecionado, né? E a viagem. Em 2019, aliás, 2020 foi bastante do tempo ali que eu utilizei no quadrinho. Foi mais para pesquisa mesmo. Tanto de coisa que eu já tinha acesso, quanto coisas que eu consegui na viagem, né? E roteiro. A parte de ilustração foi do fim de 2020 e começo de 2021. Que foi expulsar o roteiro, né, fazer arte final e colorização. E foi legal, assim, né, na viagem consegui comprar livro, DVD sobre shamisen, sobre as gozê, que é impossível, né, conseguir aqui, né. É muito complicado. Nossa, parece assim, tipo, vendo de fora assim a sequência dos fatos, parece que alguém escreveu esse roteiro pra você, né? Porque até então, em 2018, você não tinha perspectiva que você ia pro Japão em algum momento, né? Ou tinha? Não, nenhuma. Só a vontade, né? Porque a gente surgiu com essa ideia, né, de falar do shamisen em HQ. E logo depois, sei lá, se eu por uma força cósmica, agora eu tô meio que acreditando nisso, porque parece muito. Você começou a ter essa ideia, começou, né, a ventilar um pouco essa ideia do shamisen, começou a praticar shamisen em 2018. Final de 2019 você passou no edital para produzir esse HQ. E em 2020 você já foi pro Japão, né? É uma sequência muito certinha, de fato, sim, não é possível. Muito cronológico, né? Caramba, que doido. E foi interessante, assim, né? Porque a princípio eu ia fazer uma coisa mais voltada pro Tsugaru Shamisen, né? E aí, mas aí tinha alguma relação com as gozê.
E quando eu tive a oportunidade de ir numa loja lá, né, de shamisen, que chama Kameya, em Tóquio. Foi bem interessante, assim, né, além da experiência de ir numa loja e tal, conversar com o dono ali da loja, né, falar sobre esse interesse, sobre essa pesquisa, e era curioso, assim, né, porque quando falava dessa temática do shamisen feito por um brasileiro, ele já achava interessante, né, porque todo mundo acaba comentando que é uma coisa que as pessoas já não têm um interesse tão grande, e os jovens, então, menos ainda, né, então, jovem, entre aspas, do outro lado do mundo, tem interesse por isso, né? Era bem interessante. Quando eu mencionei também esse interesse pela história das gozê para esse dono da loja, ele ficou super surpreso, assim, ele falou que fazia muito tempo que ninguém entrava nesse assunto com ele, né? E eu achei interessante. E para mim também, encontrar material sobre isso foi um pouco difícil, não tem muita coisa, né? Eu não falo japonês, talvez em japonês tenha mais material, com certeza, né? Mas uma pesquisa um pouco difícil, né? E aí eu achei que tinha um caminho interessante para seguir aí, né? Não só para criar uma história que entretenha, que seja interessante, mas também somar a cultura de alguma forma, né? Trazer alguma informação nova, alguma visão nova, né? E foi aí que eu fui me guiando para a criação da história. Legal. Eu nem vou entrar muito no assunto de dentro, né, da história, assim, eu vou... Se você estiver curioso, né, quem não leu, eu recomendo que vá lá, compre o HQ, tá muito legal. Enfim, qualquer coisa que eu vou falar eu vou dar spoiler, não tem como. Tem texto seu lá. Mas voltando, né, pro dono da loja lá, bom, pelo que você contou, né, da reação dele, ele ficou, né, surpreso e até, de uma certa forma, digamos assim, comovido positivamente, assim, nossa, né, tipo, um estrangeiro. E ainda você sacou as gozês, né, que é um assunto muito específico, né, da tradição do shamisen. Sai um pouco do estereótipo de geisha, coisas assim, né, do gênero que são mais trabalhados na cultura pop no ocidente, né. São elementos que o pessoal tem como imaginário do Japão, mas as gozês realmente é um submundo, assim, né, praticamente, assim, Sim. Ninguém imagina, né, essas histórias. Foi bem por acaso, assim, né, que eu encontrei o termo e fui pesquisando, né, foi num livro que eu consegui comprar na viagem, né, sobre Tsugaru Shamisen, e aí na verdade no livro não, isso foi anterior, né, foi pesquisando sobre o Takahashi Chiko-san. Não, aliás, sobre o Nitabo. O Nitabo. E dizia que a mãe dele teria sido uma gozê, né? A história dele é toda cheia de lendas e relatos que não dá pra saber muito ao certo se são reais ou não, né? Mas foi aí que eu me deparei com o termo gozê e fui pesquisar, né? E aí, putz, achei incrível, né? Porque foram pessoas e uma cultura muito, muito interessante. Bom, pra quem chegou até aqui e ainda não entendeu muito bem as gozês, dá um contexto um pouquinho assim amplo assim do que são as gozês, Petreca. As gozês foram mulheres cegas, mulheres com deficiência visual, né, que viviam através da música, do shamisen, do koto. Eu acho que do shakuhachi, agora eu não vou conseguir dar certeza, mas eu imagino que também, né, por ser um instrumento fácil de levar, mas principalmente o shamisen, né? Elas tinham ali sua casa onde elas viviam, onde elas treinavam as mais jovens, né? Algumas vezes por ano elas saíam em viagem para se apresentar em troca de algum valor ou de comida, de estadia. Então eram artistas quase nômades, né? Mas até onde eu consegui entender, elas tinham uma base ali, né?
mais fixa. E era isso, assim, né? A gente vê, assim, com certo romance, né? Mas era uma situação bem complexa delas, porque muitas vezes eram mal vistas, né, pelas pessoas. Não eram como, assim, todo lugar que elas chegassem para apresentar, elas fossem bem vistas, bem recebidas, né? Porque eram tratadas com desdém, né, como... Bom, não eram bem vistas, né, pela situação ali de mendicância e tal. Sim. Então, também além da dificuldade já financeira e etc., tinha também esse preconceito das pessoas, né? O Japão se tornou um país mega moderno e rico, mas nem sempre foi assim, né? Antes era um perrengue, sei lá, 100 anos atrás, né? Na época do Guaraná com rolha era difícil lá. E só uma curiosidade, eu vi um relato, tempos atuais aqui, agora, 2021. Às vezes muitas mulheres, a princípio, pelo que eu entendi da conversa, eram realmente com mulheres, assim, que querem seguir a carreira artística. Às vezes a família tem um certo preconceito, assim, né? Por exemplo, se a mulher é casada, né? Ela vai seguir a carreira de tocadora de shamisen, vai cantar minhô. Até hoje ainda é meio que, entre aspas, meio que mal visto. Aí a mulher ela tem que usar o nome de solteira, não pode usar o nome do marido pra se apresentar, por exemplo. Tem uma situação até hoje, é impressionante. Quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, não é possível, né? Mas às vezes Mas específico do minhô ou pra qualquer tipo de música? Pra qualquer tipo de música. O que eu ouvi na minha conversa era sobre minhô e a gente falou um pouquinho de enka, né? Que as mulheres teriam esse problema, assim, ao ponto de não poder usar o nome de casado, né? Teria que usar o nome de solteiro porque não era algo positivo. Eu não sei, mas assim, foi uma conversa assim bem por cima, assim, não consegui me aprofundar muito, mas eu entendi que, resumindo, ainda até hoje teria problemas, assim, não era uma coisa tão positiva socialmente falando, você ser um musicista enfim, minhô, ou talvez até enka também. É meio engraçado, assim, é meio difícil de entender, né, do nosso ponto de vista. Ou não, né, até a gente comentou do quadrinho, né, Sim. seus colegas tiveram dificuldade, então não, é a mesma coisa. Acho que tem a questão da arte de ser uma coisa um pouco marginalizada, assim, né, por não ser uma profissão muito padrão, né. E aí ainda tem a questão feminina, né, da mulher. Então são duas cargas aí que acabam pesando. Até falei brincando, né? Pô, né? O Iepo que ganhou um prêmio no Japão poderia ser publicado lá. Mas, pô, o shamisen, Canções Flutuantes, eu acho que merecia uma versãozinha aí em Nihongo, né? Até que o dono da loja falou assim: o pessoal jovem não se interessa e tudo mais. Tanto é que o Mashiro Noto, né? Esse último anime sobre shamisen e tal, né? É um shonen e tal, né? Um pouco mais... segue aquele rito, né, de um bom shonen, né? É uma situação atípica ainda, né? Essa temática do shamisen, coisas assim do tipo, né? Tudo bem que o shonen, ele veio, né, o Mashiro Noto especificamente, ele vem de um shonen, então ele vai falar, né, de um contexto mais estudantil e tudo mais. Você trouxe a abordagem mais histórica e da mitologia japonesa, né? Então, enfim, seria muito interessante, né? O que você acha? O sonho existe, né? O não a gente já tem. Eu acho que seria, assim, né? Mas é complicado, né? Como a gente estava falando, é uma outra lógica de publicação, de consumo, né? Não sei como vencer essa barreira, assim, né? Mas eu acho que seria interessante, né? Até numa questão deles verem, putz, tem pessoa de outro país que quase nunca veio pra cá, né? Tem muito pouco acesso e tem interesse por esse assunto, né? Vamos atrás também, né? Acho que seria muito bacana, assim, se de alguma forma conseguisse ajudar a mais pessoas se interessarem por esse assunto, né? Sim, então... E, como você falou, né, tipo, a lógica lá é o contrário, né, já começar pelo livro, né, você já escreveu ao contrário, né,
Você colocou a capa atrás do livro, né? No ponto de vista japonês, né? Já o livro já tá ao contrário. Mas lá é tudo ao contrário mesmo, né? Impressionante, assim. Até o livro, até a porta pra você abrir, é tudo ao contrário, assim. Eu acredito, né? Tudo bem, a jornada é longa, mas como, né, você comentou, Petreca, o sonho tá aí, né? A gente pode sonhar, a gente não paga nada pra sonhar. Sim, a possibilidade acho que existe, né? E eu acho interessante você falar de um relato de um dono, né? Não sei se ele era luthier também, né? De shamisen. E ele mesmo relatar que tem menos interesse dos jovens hoje em dia, né? Que tem esse declínio de um relato de alguém, né? Que tá em Tóquio, pô, é um lugar onde tem uma concentração de pessoas e possivelmente de tocadores de shamisen grande, né? A maior demanda, eu imagino que esteja em Tóquio. E ele mesmo falando que tem esse declínio, né, de interesse. E até um pouco dessa surpresa com alguém vindo de fora, né? Estando muito interessado pelo assunto. Dessa possibilidade mesmo, né, parece. Sim. Agora tem que combinar com o seu roteirista aí da sua vida. Pra fazer isso acontecer, caramba. Qual o próximo passo, né, que ele vai dar? Mas se acontecer daqui 2 anos, o registro tá feito, hein? Tem que ser 2022, né, pra dar uma sequência exata, né? A segunda temporada ainda. Uma vida do Petreca. Mas acho que interesse já é pouco, né, como o pessoal comentou, mas eu acho que o grande interesse de todo mundo é o Tsugaru Shamisen, né, mais do que qualquer outra vertente, né. Isso é verdade, é verdade. Enfim, é o que você encontra mais material também, né, é mais moderno e tal. Acaba dialogando melhor, assim, né, com as atualidades. E até né, até acho que 2020 mesmo, né, eu tava publicando sobre um fechamento de uma fábrica, né, de shamisen no Japão. Aí depois, enfim, no segundo semestre, aparentemente o pessoal conseguiu reverter, né, a situação. E esse ano também eu recebi uma notícia, né, só pra dar um contexto, né, do que a gente tá falando do Minho, né, o HQ do Petreca, ele é baseado nas gozês, que elas cantavam basicamente o Minho, né, a música folclórica. E, agora trazendo pro Brasil, no Brasil tem concursos, né, de canto Minho, que esses concursos são, vamos dizer assim, uma filial do concurso equivalente lá no Japão, né, tá acompanhando até aí? Então, geralmente, né, tinha 3 concursos nos últimos tempos, né, que se você ganhasse esse concurso, você poderia participar lá no Japão do concurso equivalente, né? E aí a curiosidade, o ponto que eu quero chegar é, desses 3 concursos que tem no Brasil, um deles, né, que é referente à província de Akita, esse concurso equivalente lá no Japão, ele foi descontinuado, né? Então, para você ver, né, tipo, como, enfim, precisa ser repensado, né, essa questão da música folclórica, shamisen e tudo mais. Às vezes a gente fica falando aqui no Brasil, pô, será que concurso é o caminho, né? Será que é legal ou não? Mas lá no Japão, que tem vários concursos, tem muito mais praticantes, muito mais participantes, tem essa descontinuidade, né, digamos assim, desses concursos lá. Enfim, é um momento de se repensar, uma mudança de eras, uma mudança de ideias, de formatos. E aí eu acho que o seu trabalho, Petreca, com o HQ, ele dá um suspiro, assim, uma oxigenada nesse meio, né? Falando do ponto de vista do shamisen, do Minho, porque você acaba levando, né, o assunto pro público consumidor de HQ, de fato, né? Que não tem contato com shamisen, né? Sim. Legal, que bom, né? Ouvir isso. eu acho que a maioria das pessoas que quer dizer, a maioria não digo. Não, acho que sim, a maioria, dá pra falar isso. Que compraram o HQ, né? Leram o HQ do shamisen. Eu acho que provavelmente eles não tocam shamisen, né? Você acha que dá pra afirmar que, sei lá, uns 95% com certeza. Então, dentro desse nosso contexto, né? Eu acho que sim, acho que foi um lampejo, assim, de suspiro, de oxigenação dessa cultura.
Ah, que bom. Não sei se você tem essa percepção, o que você pensa, o que você acha. Eu acho que sim. E voltando, né, para nossas conversas iniciais lá, sempre foi uma coisa de pensar, além de, enfim, fazer uma história legal, como que a gente poderia ajudar o instrumento, a música, a cultura a ser divulgada de uma outra forma, né? E para outras pessoas, né? Então acho que nisso tem sido bem legal, assim, né? A grande maioria das pessoas que eu vejo compartilhando sobre HQ não tem nenhuma relação com Minho, com shamisen e tal. Assim, pra mim, eu que tô há um pouco mais de tempo nesse universo, né, dentro da comunidade japonesa, a comunidade do Minho é uma vertente, assim, é um subgrupo da comunidade japonesa, né, então assim, é um negócio muito específico, e levar esse assunto, né, para pessoas fora dessa bolha, eu acho incrível, assim, eu acho formidável, né, eu consigo dizer que muito pouco provável a gente teria essa chance, enfim, se tivesse a coisa só fechada dentro da comunidade japonesa, dentro da comunidade do Minho, né, do shamisen, até porque a maioria dos praticantes aqui no Brasil são pessoas mais de senioridades, né, tem 70 anos pra cima, né, então não é um formato que a gente esperaria ser criado, né, então acho que isso foi bem bacana. Se for um ponto de partida, acho que a maioria das pessoas acaba ficando mesmo na HQ e ponto, né? Mas pelo menos acho que começa a gerar uma conversa sobre isso, né? E eu acho que inevitavelmente pelo menos uma ou outra pessoa vai querer se aprofundar, né? Mesmo que não se torne um praticante, pelo menos se interesse em ouvir música ou saber quem toca, quem se apresenta no Brasil, né? Com certeza, né? Um dia que a gente estiver apresentando, assim, essa pessoa se deparar, né? Nossa, eu já conheço essa música, né? Seria bem legal. Muito bom, Petreca. Acho que foi muito legal ouvir toda essa experiência, né? Toda essa jornada dos últimos 3 anos aí, até chegar no HQ, você indo pro Japão, né? Foi assim, coincidências assim muito muito bem desenhadas. Pois é. Tinha que dar certo, não tinha outra, né? Tava escrito. Sim, muito. Bom, projetos novos, Petreca? Você tá dando respiro agora? Meu projeto é não ter dor de cabeça por um tempo, né? É muito cansativo fazer quadrinho, né? Muito desgastante. Imagina. A energia que você coloca ali é um trabalho que é repetitivo, tá? É gostoso de fazer, mas é muito repetitivo. É um esforço mental, um esforço físico muito grande, né? Então agora eu tô só fazendo freela e criando coisas mais como lazer, assim, por enquanto. Não quero me envolver com nenhum projeto muito cabuloso. Que eu vá me envolver muito, assim. Eu tô precisando de umas férias, assim. Muito obrigado para quem chegou até aqui acompanhando a gente ao vivo, para quem tá na gravação também. Fica o convite para vir acompanhar esse bate-papo de forma ao vivo aqui no Discord. Obrigado pela participação, Petreca. Obrigado pelo convite, pela conversa. Obrigado a quem acompanhou aqui. E, bom, acho que vamos ter mais encontros como esse, assim. Acho que assunto tem de monte aí, né, desse universo da HQ, entre outras coisas. Você tem também, né, uma pegada da música e tudo mais. Então, um assunto que não falta, a gente vai deixar para um próximo capítulo. Fechou. Por hoje é isso. Até uma próxima. Thank you. Valeu, boa noite.